Você pode enganar as pessoas, pode convencer o pastor, os amigos, até sua família, mas não pode enganar Jesus, porque Jesus vê o que ninguém vê. Ele não se impressiona com o seu cargo na igreja, com o quanto você canta bonito, ou com as palavras certas que você sabe dizer. Jesus olha além da performance, ele enxerga o coração, e é justamente aí que muitos tropeçam, porque confundem aparência com fé e religiosidade com relacionamento. Muitas vezes, estamos tão preocupados em construir uma imagem impecável para os outros que esquecemos de cultivar um coração sincero diante de Deus. Dedicamos tempo a parecer santos, mas pouco tempo a realmente sermos transformados por Ele. A verdade é que no final do dia, a única opinião que realmente importa é a daquele que sonda as profundezas da nossa alma. Pense comigo. A Bíblia, em 1 Samuel capítulo 16, nos conta uma história poderosa sobre isso. Quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel, ele olhou para os filhos de Jessé, um por um. Eliabe, o mais velho, era alto, forte, com a aparência de um líder nato. Samuel olhou para ele e pensou: com certeza é esse, é o escolhido do Senhor. Mas Deus imediatamente o corrigiu, dizendo no versículo 7: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Todos os filhos imponentes de Jessé passaram diante de Samuel, e Deus rejeitou cada um deles. O escolhido não estava nem na sala. Ele estava no campo, esquecido, cuidando das ovelhas. Davi, o caçula, aquele que ninguém considerava, era quem tinha o coração que Deus procurava. Deus não se impressionou com a força dos irmãos de Davi. Ele se agradou da fidelidade de Davi no secreto, no anonimato do pasto. Isso nos ensina uma lição fundamental. Deus não procura currículo, ele procura coração. Ele não se impressiona com o que você mostra em público, mas com o que você entrega quando ninguém está olhando. A grande pergunta que devemos nos fazer não é: como as pessoas me veem? Mas sim, o que Jesus vê quando olha para mim? Pode ser que o mundo inteiro te aplauda, que as pessoas te admirem e te coloquem num pedestal. Mas se no secreto, Jesus balança a cabeça em desaprovação, de que vale todo esse reconhecimento? O aplauso dos homens é passageiro e enganoso, mas a aprovação de Deus é eterna e verdadeira. Não troque a validação dele pela admiração vazia dos outros. Esse perigo de viver de aparências não é novo. Jesus confrontou duramente os líderes religiosos de sua época, os fariseus, justamente por causa disso. Eles eram mestres da religiosidade externa, sabiam a lei de cor, citavam as escrituras com perfeição, faziam longas orações em praças públicas e jejuavam para que todos vissem. Tinham a aparência de santidade, mas o coração deles estava a quilômetros de distância de Deus. Em Mateus, capítulo 23, Jesus usa uma das metáforas mais fortes de toda a Bíblia para descrevê-los. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda podridão. Imagina o peso dessas palavras. Jesus estava dizendo: vocês são ótimos atores, a performance de vocês é impecável, mas eu enxergo os bastidores, eu vejo o que está por trás do palco. E hoje, infelizmente, os fariseus modernos continuam entre nós. São pessoas que falam de amor, mas vivem para julgar e criticar. Pregam sobre santidade no púlpito, mas escondem pecados secretos em suas vidas. Possuem uma aparência de luz, mas alimentam trevas e amargura no coração. E o mais perigoso é que, talvez sem nem perceber, você e eu estejamos começando a nos parecer com eles, porque é muito mais fácil parecer espiritual do que ser verdadeiramente espiritual. É fácil levantar as mãos durante o louvor no culto. Difícil é estender a mão e perdoar quem te feriu profundamente durante a semana. É fácil compartilhar um versículo bonito nas redes sociais. Difícil é viver esse versículo quando ninguém está olhando, quando a tentação bate à porta. Mas precisamos nos lembrar de uma verdade libertadora.
Jesus não vê curtidas, ele vê intenções. Ele não se impressiona com a sua performance, ele sonda a motivação do seu coração. E absolutamente nada, nenhuma máscara, nenhuma desculpa escapa aos olhos dele. Quando Jesus olha para dentro de nós, o seu olhar tem um poder duplo. Ele pode salvar, mas também pode revelar quem realmente somos. Pense em Pedro. Quando Jesus olhou para ele depois da negação, ele viu o medo e a vergonha, mas viu também um profundo arrependimento, um coração quebrantado, pronto para ser restaurado. Agora, pense em Judas. Quando Jesus olhou para ele, ele viu a culpa, o remorso, mas viu também um coração que se endureceu, que escolheu o caminho da destruição em vez do caminho do perdão. O mesmo olhar que resgatou um, selou a escolha do outro. E hoje, o que Jesus tem visto quando olha para você? Ele encontra um coração disposto a mudar ou um coração distraído com as coisas do mundo? Um coração humilde e ensinável ou um coração orgulhoso e autossuficiente? Um coração quebrantado e sedento por ele ou um coração resistente, que se recusa a ser moldado? Lembre-se da mulher samaritana, em João capítulo 4. Ela estava ali, no poço, tentando manter uma conversa superficial com Jesus. Falou sobre adoração, sobre lugares sagrados, tentando desviar o foco de sua própria vida. Mas Jesus, com amor e firmeza, vai direto ao ponto. Vai, chama o teu marido. E com essa simples frase, todas as máscaras dela caem. Toda a fachada desmorona. Porque diante de Jesus, não há disfarce que se sustente. Mas entenda isso, ele expõe para poder curar. Ele revela para poder libertar. Ele mostra a ferida para poder restaurar. Se hoje ele está te mostrando algo em seu coração que precisa mudar, não é para te condenar ou te envergonhar. É um convite amoroso. É ele te chamando de volta para o centro da vontade dele. No fim das contas, a verdade é esta: Jesus não vê apenas o que você faz, ele vê o porquê você faz. Ele conhece os pensamentos que você nunca ousou dizer em voz alta, as intenções escondidas por trás de cada boa ação e as dores silenciosas que você carrega e que ninguém jamais ouviu. E o mais incrível de tudo é que, mesmo conhecendo o seu pior, mesmo vendo através de todas as suas falhas e máscaras, ele te ama. Um amor incondicional que vai além da aparência. Por isso, o convite de hoje é simples. Pare de tentar parecer e comece a ser. Pare de se esconder atrás de uma fachada de religiosidade, de boas ações ou de um discurso perfeito e entregue o seu coração por inteiro a Jesus, porque ele não veio para buscar religiosos perfeitos. Ele veio para buscar pecadores com corações sinceros e arrependidos. E talvez hoje a oração mais poderosa que você pode fazer é simplesmente dizer: Senhor, aqui está o meu coração. Está quebrado, está bagunçado, mas é teu. Faz em mim a tua vontade. Lembre-se sempre, Jesus não busca a sua perfeição, ele busca a sua verdade. E quando você entrega a sua verdade a ele, por mais imperfeita que seja, ele realiza o milagre de transformar a aparência em essência, religiosidade em intimidade e uma fé morta em vida verdadeira e abundante. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe.